Graças e paz a todos, bom dia, aqueles que eu ainda não vi. O Senhor sempre tem um propósito, mesmo nos atrasos, Deus Ele sempre está no controle, amém? Quero começar esse culto lendo um versículo, logo após fazermos uma oração e darmos início aos louvores, amém? Está lá em Salmo 75, versículo 1, que diz assim: A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Suas maravilhas o declaram. Amém? Que nessa manhã a gente possa declarar que Deus Ele é digno de toda honra e toda glória e possamos louvar ao Senhor com os nossos dons e talentos. Amém? Senhor, nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor Deus cuide de nós, que nós possamos aqui neste momento Te adorar em espírito e em verdade. Queremos pedir, Senhor Deus, pelos corações, Senhor Deus, entristecidos, Pai, por alguma perda. Senhor Deus, nós queremos pedir por esses, queremos que o Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha consolá-los, venha, Senhor Deus, a curar os enfermos dessa casa, os nossos irmãos, venha acompanhar aqueles que estão a caminho também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar guardando a cada um. Que nós possamos Te adorar nesta manhã com os nossos dons, ó Pai, que nós possamos ser instrumentos da Tua palavra, que nós possamos, Pai, nesta manhã, entregar tudo o que nós somos. Que o Senhor possa estar recebendo os nossos louvores, a nossa adoração. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Primeira música, Quebrantado. Recebi a Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado,
aproximo, vou quebrantando o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, vou quebrantando o seu amor. Amém. Próxima música é uma música nova que já tem tocado há muito tempo em todas as igrejas, e hoje a gente vai introduzir ela aqui, e ela é bem facinho. Ela fala sobre o amor de Deus e lembra daquela parábola em que uma ovelha se perde e o pastor ele deixa todas as 99 para buscar somente aquela ovelha perdida. Amém? A música se chama Ousado Amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O seu amor por mim. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
próxima música, vamos aproveitar, trazer nossos dízimos e ofertas. Amém? Renova-me. Necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Próxima música. Diante da cruz. Ó Deus, me sondas, conheces-me.
és o meu guia. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Tua mão me firmas, eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sobre a morte já venceu. A sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Cante: sobre a morte já venceu, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas ofertas levantadas. Nós te agradecemos porque nós tivemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos em tua casa, Senhor Deus, para te louvar e te adorar, Pai. Quão bom e quão maravilhoso é, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor Deus, com os irmãos em comunhão. Ó Pai, nós sabemos que em meio à comunhão o Senhor ordena a bênção, Pai. E que nessa manhã nós possamos, ó Pai, receber das suas bênçãos, receber da tua palavra, Senhor Deus, e praticá-las também, Senhor Deus. Nós queremos colocar, Pai, as nossas vidas em tuas mãos, Senhor Deus, porque nós sabemos que tu és o único que pode cuidar. Pai, eu quero colocar a vida do pastor Jorge, Senhor Deus, em tuas mãos, pedir que o Senhor use a boca, Pai, do seu filho nesta manhã, Pai, que ele possa falar as palavras que nós precisamos ouvir, Senhor Deus, que vem de ti. Que nós possamos ouvir, Senhor Deus, aquilo que está, Pai, em teu coração para nós. E mais uma vez nós possamos hoje, Pai, lembrar da cruz, do teu sacrifício, do sacrifício do teu filho na cruz por nós, ó Pai. Que nós venhamos a se arrepender dos nossos pecados nessa manhã e sermos lavados por ti, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Abençoe o teu servo nesse momento. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge.
Bom dia, graça e paz a todos os irmãos e aqueles que estão nos assistindo também em casa. Nós temos hoje a sequência dos nossos, daquilo que temos pregado a respeito do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Hoje nós estamos no capítulo 5 e nesse domingo e domingo que vem nós terminamos o capítulo 5. Estamos falando algumas coisas que são fundamentais realmente na nossa caminhada de fé, e cada vez que nós vamos avançando na palavra de Deus, nós descobrimos, na verdade, quando nós pregamos a palavra, não é para descobrir sempre coisas novas, mas é que aquelas verdades que sejam relembradas, tá? E sejam aprendidas entre nós e colocadas em prática. É isso que a palavra de Deus faz para nós. Por isso que vocês já ouviram esse tipo de essas pregações, né? Vocês já ouviram esses estudos, mas elas devem ser sempre, né, trazidos à memória. Quero trazer à memória para vocês o que pode dar esperança. E a palavra de Deus é o que nós realmente precisamos, tá? Por isso que eu tenho me proposto a pregar a palavra de Deus de uma forma que ela venha a enriquecer, tá? Aquelas descobertas que antigamente nós já tínhamos, mas realmente realçar as verdades bíblicas que são necessárias para a nossa caminhada de fé, para o nosso discipulado com Jesus Cristo. Capítulo 5, nos versículos 27 a 32, é o texto dessa manhã. Nós estamos caminhando então capítulo a capítulo, através do livro de Lucas, e notamos nas semanas recentes o quê? O poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, seu poder sobre Satanás, o seu poder sobre as doenças, e na semana passada o seu poder sobre o pecado. Hoje nós vamos examinar Lucas, no capítulo 5, versículo 27 a 32, como um outro exemplo do poder de Jesus sobre o pecado. Levi era um homem que precisava desse poder para ser liberto do seu pecado. Vamos fazer essa leitura do capítulo 5, no versículos 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto é muito conhecido, você já deve ter ouvido já. Estudos, tá? E já em pregações também. Mas é interessante nós analisarmos por que Jesus agia dessa forma. E por que nos convida a fazer da mesma forma também. Porque ele nos convida a nós nos encontrarmos com ele e seguirmos a ele. E isso é interessante, porque nós vamos ver algumas coisas que são interessantes aqui, naquilo que Jesus ele fala para nós. Então, uma das coisas que nós temos aqui, o título, é só para vocês saberem, o tema da nossa mensagem é somente para pecadores, tá? Essa mensagem é somente para os pecadores, ok? Tá? Eu falei, esse pastor está pegando pesado, né? Tá? Mas vamos ver aqui o que significa isso. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, tá? Então, nós vamos ver aqui nessa nossa, nesse nosso estudo, dessa mensagem, né, que Levi era um publicano e passa a ser o quarto discípulo, seguindo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, Tiago e João, no capítulo 5, versículo 10, chamado para seguir Jesus, aqui no Evangelho de Lucas. Então, esses quatro são ilustrativos, são pessoas ilustrativas, não é que é um número completo de discípulos, tá?
Então, em Lucas capítulo 6, nós vamos ver a seguir, tá? Depois, no versículos 13 a 16, os nomes dos 12 são relacionados, ok? Então, nós temos aqui o quarto discípulo chamado. Então, parece que Lucas, ele tem uma narração cronológica, ele tem uma narração de fatos mais cronológico, tá? Não digo que é completo, mas é mais cronológico que os outros. Então, a gente pode mais ou menos acompanhar os acontecimentos, né? E o Evangelho de Lucas nos dá essa direção, tá? De como, o que aconteceu primeiro, o que veio depois, tá? É isso que é interessante que nós temos aqui. Então, Pedro, Tiago e João eram pescadores e eram discípulos, mas muito menos censuráveis que Levi, um cobrador de impostos para o governo romano. Isso é interessante. Nós vamos ver o que acontece com pescadores, né? E com Jesus chega na coletoria de impostos ali, encontra uma pessoa, tá? Levi, e ele chama essa pessoa para seguir a ele. Uma coisa que é interessante, que nós temos que notar aqui, são dois termos, né, que nós falamos muito, pecado e graça. Pecado e graça, tá? Então, quando nós reconhecemos Deus como Deus poderoso, nós o adoramos. Nós o louvamos e adoramos. Mas quando reconhecemos a Deus, a santidade de Deus, nós reconhecemos a nossa indignidade. Quando reconhecemos a santidade de Deus, tá? Então, é como aconteceu com Pedro. Eu sou indigno. Eu sou pecador. Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Tá? É isso quando a gente reconhece a santidade de Deus. Parece que para nós está faltando realmente essa questão da santidade de Deus. Por quê? Nós vamos explicar um pouquinho. As duas causas principais dos problemas enfrentados, né, pelos cristãos evangélicos são estas aqui, tá? Então, analisando o que está acontecendo conosco, né, os fracassos, né? Desculpa avaliar dessa forma, mas nós vamos ver algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o fracasso em entender e receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus. Tá? E o fracasso em entender, receber e viver a graça. E segundo, o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicional aos outros. Tá? Nós nos reportamos a nós mesmos como pessoas, membros da igreja, salvos, né? Tá? Mas temos uma dificuldade enorme de distribuir essa graça que recebemos aos outros. Isso é um fracasso, porque Deus nos chama. Assim como ele podia transformar a pedra em pães, Jesus podia transformar, mas ele não fez isso, tá? Porque ele pensa nos outros, ele pensa no próximo, ele está pensando nos outros, não está pensando em si mesmo. Mas o que a modernidade nos faz é que nós cristãos pensamos em nós mesmos. A graça é para mim, não é para os outros, tá? Então, eu não tenho essa intenção. Por que eu não evangelizo? Por que eu não falo de Cristo às pessoas? Eu não tenho, tá, essa vontade de distribuir essa graça aos outros. E foi isso mesmo que Jesus ensinou para nós. Gente, não é para você fazer para vocês. Considerem os outros melhores que você. E se você não tem esse sentimento, então você não entendeu realmente o que é a graça de Deus. Então, vamos entender um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque são coisas necessárias, tá? Olha só, o mundo pode fazer tudo tão bem ou melhor do que a igreja. É isso que está acontecendo, tá? Dentro da nossa mente, do nosso dia a dia também, no qual nós vivemos, tá? Nós vemos as coisas acontecendo. Então, achamos que essas pessoas não precisam mais. Por quê? Porque você não precisa ser cristão para construir casas, você não precisa ser cristão para alimentar os famintos ou curar os enfermos.
apenas uma coisa que o mundo não pode fazer. Ele não pode oferecer graça. A única contribuição realmente importante da igreja é oferecer graça. Se nós não oferecermos graça, quem é que vai oferecer? É isso que está acontecendo entre nós. Nós olhamos só para nós. Individualismo. Eu preocupo comigo mesmo e não com os outros. Então eu não tenho vontade de distribuir essa graça para os outros. Por quê? O que está acontecendo? Olha só, uma coisa interessante notar, eu vou gastar um tempo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre graça comum e graça salvadora. São duas coisas que talvez nós precisamos entender claramente o que está acontecendo. Como Deus está agindo nesse mundo. Desde a criação, quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se réus de punição eterna e da separação de Deus. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quando eles pecaram. Isso significa que uma vez que as pessoas pecam, a justiça de Deus requer somente uma coisa, que elas sejam eternamente separadas de Deus. Alienadas da possibilidade de experimentar qualquer bem da parte dele. E que elas existam para sempre no inferno, recebendo eternamente apenas a sua ira. É isso que faz o pecado. E quando lá no Jardim do Éden, tá, o homem, Adão e Eva pecaram, tá, entrou nessa punição. Nós receberemos essa punição. Então, é interessante que fala aqui, isso foi o que aconteceu com os anjos que pecaram. Tá? Então, uma coisa, ele fala assim, pois Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Precisamos entender isso. Tá? Nós somos aquelas pessoas que espero ter recebido a graça salvadora e não vivam somente da graça comum. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Tá? De fato, olha só o que aconteceu. Adão e Eva não morreram imediatamente depois que pecaram, receberam a punição e a punição seria a morte. Mas eles não morreram imediatamente. Tá? Então, a sentença de morte começava, seria aplicada na vida de Adão e Eva no dia em que pecaram. Isso que deveria acontecer. Essa é a punição, porque o salário do pecado é a morte. E olha só o que aconteceu. A execução plena dessa sentença de morte, ela foi retardada por muitos anos. Foi expulso do Jardim do Éden. E Deus ficou lá no Jardim do Éden, lá no seu paraíso, e deixou agora vocês se virem. Vocês querem fazer do jeito de vocês? Agora vocês se virem. Não. Jesus foi atrás deles, foi para se encontrar com eles. O plano, aquilo que deveria, o salário do pecado que deveria ser a morte eterna, que a punição deveria ser aplicada imediatamente, ela não foi aplicada. E isso foi retardado por muitos anos, até os dias de hoje, isso só foi retardado. Então nós precisamos entender algumas coisas que são interessantes aqui, que talvez você não pense assim, mas por quê? Então, isso tornou o crente tão egoísta, só pensando em si mesmo. Tá? Mas olha só como Deus está agindo, e nessa mensagem também, nesse trecho que nós estamos lendo, esse texto, nós vamos observar, falar assim, por que Deus faz o que faz? Por que Ele se importa com pecadores? Por que Ele vai ao encontro daqueles piores, ou aqueles que a sociedade realmente não consideram mais? Por que Deus faz isso? Porque ele fala assim que milhões dos seus descendentes após Adão
tá? Até os dias de hoje, não morrem, nem vão para o inferno, tão logo pecam, mas continuam a viver por muitos anos, desfrutando das bênçãos incontáveis nessa vida. Olha só, como pode ser isso? Como Deus pode continuar a conferir bênçãos a pecadores que merecem somente a morte? Não somente aos que finalmente serão salvos, mas também a milhões que nunca serão salvos, cujos pecados nunca serão perdoados? Olha que interessante a maneira que nós precisamos entender a ação da graça de Deus no mundo de hoje. Porque se nós não entendermos, nós achamos que a graça de Deus é só para mim. Não. A graça de Deus, desde o início, foi estendida para todos. Para os descrentes, para as pessoas. Então nós vemos isso acontecendo no mundo de hoje. Porque se a punição do pecado é a morte, se a sentença fosse executada imediatamente, a resposta a essa pergunta é que Deus concede-lhes graça comum. Deixa eu falar para vocês sobre graça comum. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus concedeu à humanidade, tanto os crentes como descrentes, a graça comum. Isso acontece. Tá? Então, definir graça comum é o seguinte: graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis, incontáveis, que não são parte da salvação. Tem crente que se contenta em viver da graça comum. A graça comum não salva. Comum significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes e aos eleitos somente. É a todos. A graça comum está estendida a toda a humanidade desde que Adão e Eva pecaram. Tá? Olha só. Vamos dar alguns exemplos aqui. Tá? Então, a graça comum, ela é diferente da graça salvadora. E aqui nós vamos fazer essa diferenciação do que é graça comum e graça salvadora aqui. A partir desses duas mensagens que eu vou estar pregando nesse domingo e domingo que vem. Tá? Olha só, se olharmos ao nosso mundo ao redor, e nós vemos que se a punição do pecado fosse executada imediatamente, o que merecíamos é um inferno, o que aconteceu com os anjos. Então, nós podemos ver nós precisamos perceber que a graça comum, tá, de Deus está estendido abundantemente, tá, nos vários exemplos da nossa vida diária. Por exemplo, os descrentes continuam a viver nesse mundo somente por causa da graça comum de Deus. Por exemplo, cada vez que as pessoas respiram é pela graça. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte e não a vida. O nosso próprio respirar, tá, é a ação da graça de Deus. É a graça de Deus que concede isso. E nós já estamos tão acostumados com isso que nós não percebemos. Além disso, a terra não produz somente ervas daninhas e espinhos, como Gênesis 3,18, ele fala, agora a terra vai produzir ervas daninhas e esses espinhos, né? Então, nem permanece um deserto ressequido, mas a graça comum de Deus provê comida material para roupa e abrigo, muitas vezes em grande abundância e diversidade. Parece que nós nos contentamos em comer, beber e vestir. Tá? Que isso nunca falte para nós. Mas isso é graça comum, que Deus concede tanto a crentes como a descrentes. Sol e chuva também, crentes e descrentes.
Isso é graça comum que Deus que Ele se manifesta na humanidade hoje. Por exemplo, Satanás, que nós falamos, é o mentiroso e o pai da mentira, e nele não há verdade. Porque ele foi dado ter o domínio sobre o mal, sobre a irracionalidade e comprometimento com a falsidade que acompanha o mal. Mas os seres humanos no mundo de hoje, mesmo os descrentes, não estão totalmente entregues à mentira, irracionalidade e ignorância. Todas as pessoas são capazes de ter um pouco de compreensão da verdade. De fato, alguns possuem grande inteligência e entendimento. Isso também deve ser visto como resultado da graça comum de Deus. Então nós vemos exemplos aí fora. Pessoas que dão exemplos de vida, de moral, de ética. Nós vemos vários exemplos no mundo todo. Isso é ação da graça de Deus, da graça comum de Deus na vida dos homens. E nós vemos nas igrejas, os estudos, as mensagens voltados a esse tipo de ensinamento, ensino moral e ético. E nós não vamos além disso. Gente, nós ensinamos na igreja, nós ensinamos para os nossos, na escola bíblica dominical, nós ensinamos sobre a graça comum. Uma vez eu peguei uma professora que estava dando escola bíblica dominical, e ela falou assim: o que você vai dar? Eu vou ensinar sobre moral. Eles crianças serem bonzinhos. Mas se você não vai falar de Jesus para elas? Você não vai falar da salvação em Jesus Cristo para elas? Como que, se as pessoas que estão dentro da igreja, conhecendo, tendo essa moral e ética e uma vida exemplar, como se elas já tivessem realmente recebido tudo? Não. Isso é dado a todos. Às vezes tem descrentes que agem moralmente melhor do que os crentes. Onde está a diferença, gente? Onde está a diferença de tudo isso? A graça comum de Deus refreia as pessoas de serem tão más quanto poderiam. Novamente, o reino demoníaco, totalmente dedicado ao mal e à destruição, proporciona um contraste claro com a sociedade humana, na qual o mal é claramente refreado. Nós vemos as guerras que estão acontecendo e nós vemos pessoas se levantando, mas não em nome de Deus. Eles têm princípios. O que faz esses princípios acontecerem? Ter a vida, essas pessoas terem essa consciência de buscar esses princípios, é a graça comum de Deus que está agindo em toda a humanidade. A gente vê isso. Agora, se eles continuarem no mal, esses governantes, esses líderes continuarem no mal, vão receber a punição que merecem. E vai ser dura a punição. Aliás, todos nós vamos passar por isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você não provou a graça salvadora de Deus, o dom gratuito de Deus, você vai receber a punição eterna. Não é porque eu fui bonzinho, eu fiz coisas boas nesse mundo, meu nome está ali foi colocado numa praça, nome de uma cidade, que eu fiz coisas boas. Mas se eu não conhecia Jesus Cristo, se eu não me arrependi, se eu não entreguei a minha vida de Jesus, se eu não seguir a Jesus, no final a punição virá. Tanto para os bons como para os maus, vamos dizer assim. Então, uma coisa que talvez nós não entendamos, a gente vê na esfera da criatividade, por exemplo, Deus distribui capacidades nas áreas artísticas e musicais, outras esferas de criatividade, e a habilidade pode se expressar como praticar esportes, cozinhar, escrever e assim por diante.
Além disso, Deus nos dá a capacidade de apreciar a beleza em muitas áreas da vida, na natureza, nos animais, na sua criação. Isso é graça comum de Deus. Isso ainda está na esfera da graça comum de Deus. E se a igreja ficar parada nisso, nós vamos perder aquilo que somente a igreja pode comunicar, que é a graça salvadora de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, voltando ao texto agora, eu vou me adentrar um pouquinho mais a respeito disso. Eu gostaria então de começar a falar sobre como foi que aconteceu com Levi. Não dá os detalhes como aconteceu com Pedro, mas nós temos aqui outros ingredientes que são importantes para nós entendermos a graça salvadora de Jesus Cristo. Olha só, o convite de Jesus, tá? Então, Jesus, ele saiu e viu, tá? Então, a intenção de Jesus na vida das pessoas. Ele vai intencionalmente de encontro às pessoas. Jesus passando, ele vê. Jesus passando, ele vê. Assim como no Lago da Galileia, quando Jesus, ele passando por ali, ele estando ali, ele viu um barco. Ele viu um púlpito. Foi aí que aconteceu a conversão de Pedro, tá? Percebeu, ele observou, ele prestou atenção a quem? A Levi. Jesus caminha pela rua e vê Levi sentado na coletoria dos impostos, um publicano, um cobrador de impostos. Então esse publicano era alguém responsável pela coleta dos impostos. Eram detestados pelos judeus por causa do seu emprego, como pela sua crueldade, avareza e engano usados para realizar a sua tarefa. Esse era o publicano. Esses coletores de impostos ganharam fama de inimigos e traidores do povo, pois além de estarem a serviço de Roma, também extorquiam o povo, cobrando mais que o estipulado, enriquecendo-se assim de forma desonesta. Esse era o publicano, detestado pelas pessoas, um traidor. Tá? São pessoas que a gente olharia assim, o tipo de pessoas assim, a gente fala, não merece a salvação, não. Esse merece a punição. Que o fogo do céu desça sobre ele. Jonas, quando viu Nínive, aquele povo que fazia mal para o povo de Israel. Aquele povo que fala assim, Deus, o Senhor está falando para mim ir lá evangelizar esse povo? Não vou não. Eu quero mais que mande fogo do céu sobre essa cidade. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a graça comum de Deus, que está agindo sobre todas as pessoas. O chamado de Jesus, ele foi específico. Segue-me, ou siga-me. Seguir alguém que precede, que vai na frente, juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo. Juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser um discípulo. Nós vamos explorar bastante a palavra discípulo aqui nesses estudos. Siga-me. A essência do chamado é a ser um discípulo, é siga-me. Tá? Não só receber, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, me arrependo, mas o convite ao discipulado é o que precede, é o que fala, siga-me. Você tem seguido a Jesus? Você já ouviu essa palavra, Jesus falando com você, encontra-se com você? Siga-me. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Decidiram seguir a Jesus. Deixaram tudo e seguiram. Vamos ver a resposta de Levi.
Então, Levi levantou-se, deixando tudo, seguiu a Jesus. Tá? Então, quando Jesus disse, siga-me, Levi imediatamente levantou-se e o seguiu. De todos os discípulos, Levi foi o que renunciou a mais. Literalmente deixou tudo para seguir a Jesus. Sempre havia peixes para pescar e sempre podiam voltar ao seu antigo trabalho. Pedro, Tiago e João. Mas Mateus queimou todas as pontes definitivamente, largou tudo para seguir. E ele não podia mais voltar para o trabalho de coletor de impostos. Mas os pescadores ainda contivessem, tá? Não deu certo o discipulado com Jesus, não deu certo seguir a Jesus, então eu vou voltar para o meu antigo emprego. Mas Levi não podia mais fazer isso. Em uma ação única, em um momento de tempo, com uma rápida decisão, se excluiu do seu trabalho para sempre. Porque uma vez que se deixa o trabalho de cobrador de impostos, já não se podia recuperar. Requer uma decisão de um grande homem fazer essa grande decisão. Contudo, a vida toda chega ao momento de decidirmos. Decidiu largar? Parece que Levi era um homem muito rico. Os cobradores de impostos não eram homens ricos. Tá? E pela pesquisa aqui, tá? Ele era mais odiado ainda porque ele era cobrador de impostos da agricultura. Qual foi, então, a resposta de Levi? Então, Levi oferece um grande banquete e convidou os seus amigos. Aqui que interessante, gente. Jesus pode, não posso me envolver, tá? Eu tenho muita coisa para fazer. Mas Deus já havia feito desde o início. Desde que o homem pecou, Deus já havia acompanhado o homem. E aqueles que, Deus não tem problema em sentar com os malfeitores, em sentar com aqueles que são desprezados. Nós fazemos uma grande separação das coisas. Porque esse merece, esse não merece. Mas se você perceber a graça comum na vida dessas pessoas também, tá? Eu sou uma pessoa, um porta-voz da graça salvadora de Deus. Mas eu escolho minha turma, eu escolho o meu pessoal. Eu não vou sentar com cobradores de impostos e nem com aqueles pecadores, tá? Esse tipo de pessoas, eu não me sento com eles. No versículo 29, diz que Levi deu a Jesus uma grande festa em sua própria casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Poxa, se fosse só Levi, tudo bem, gente. Mas o quê? Está lá a turma dele. E esse pessoal aí era pessoal, não era fácil, eram pessoas gananciosas, eram pessoas que pela sociedade falam assim, não. Levi nos mostra o que acontece conosco quando Deus nos salva. Nós compartilhamos com os outros a verdade que recebemos. Levi era, obviamente, muito rico. Ele dá uma grande festa e convida todos os cobradores de impostos pecadores, amigos pecadores, companheiros de trabalho pecadores e vizinhos pecadores a vir. Porque, gente, ali são bairros que moram algum grupo, um número de pessoas. Quando havia um casamento, só para vocês entenderem, quando havia um casamento, todo o bairro era convidado. Todo o bairro era convidado. E aqui não,
Levi, ele chama os seus vizinhos, chama a todos para virem a esse banquete, porque ele quer compartilhar alguma coisa. Porque ele quer compartilhar dessa alegria, dessa decisão. Mas Levi, você está deixando tudo, você está deixando lucro fácil por uma vida daqui por diante, de renegar as coisas. E Levi quer compartilhar isso. E nós, quando nos convertemos, antigamente tinha aquela euforia de querer falar para as pessoas, querer falar para os amigos. Mas os amigos começaram a falar, você é crente, cara? Agora? Não tem mais tempo para a gente? Não dá para sair mais aos finais de semana? Cara, sua vida acabou. E é para esses mesmo que Levi chama para compartilhar a alegria da conversão dele. Por que Levi faz isso? Porque ele quer que recebam o que ele mesmo recebeu, a salvação. Aqui que nós encontramos uma coisa. Ele quer que as pessoas recebam o que ele recebeu. A graça salvadora, a graça da salvação. Gente, se você vive somente da graça comum e ainda não se decidiu pela graça salvadora de Jesus Cristo, você sempre vai ficar escondido. Você nunca vai entender como Deus está agindo na vida das pessoas, dos seus amigos, as pessoas que ainda são descrentes. Mas que você é portador dessa graça. Você é portador disso. Então, o que Levi está querendo fazer, ele mesmo quer que eles recebam aquilo que ele considerou, aquilo que é mais importante na vida, que é a salvação em Cristo Jesus. O homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Pensa isso, um pensamento. O homem convertido não deseja ir ao céu sozinho. Ele quer levar a sua família, quer levar os seus amigos, quer levar as pessoas para Jesus. O homem convertido, que recebeu a graça salvadora e que não vive somente da graça comum de Deus, ele tem esse desejo. Esse desejo foi o que aconteceu com Levi. O desejo de chamar os amigos, piores amigos, talvez que a sociedade considerasse vizinhos, pecadores. Estão tudo lá. Estão tudo no banquete. Parece que o banquete não foi pouca coisa não, porque ele era muito rico. Compartilhar a mesa com pecadores. Compartilhar a mesa com pecadores. Nossa, gente, a gente tem uma dificuldade enorme com isso. Os escribas e os fariseus acusam os discípulos de Jesus. Por que comeis com publicanos e pecadores? Segundo essa turma de legalistas, viam que era impossível permanecer cerimonialmente puro quando alguém consente em comer com pessoas a quem eles consideravam a plebe, a escória da sociedade. É assim que os mestres da lei, os fariseus, os escribas e os fariseus consideravam. Porque você não deve se contaminar. É a parábola do bom samaritano. Os fariseus, os sacerdotes, viram aquele homem todo ensanguentado, todo machucado na estrada, e eles estavam indo para o templo. Eles, para não se contaminarem, eles passam de largo como se nada tivesse acontecido e vão embora. Os rabinos, os mestres, os professores da época tinham estabelecido uma regra aqui. Os discípulos dos sábios não se reclinam à mesa em companhia do povo da terra, da ralé, dos destituídos de reputação. Era preciso evitar a contaminação. E Jesus senta. Jesus come com pecadores. Jesus anda no meio de pecadores.
Porque Jesus veio se encontrar. Jesus veio para alcançá-los. E esse tempo se estende, como fala a palavra de Deus, para que alguns ainda sejam salvos. E quem é o portador dessa mensagem da graça salvadora de Jesus Cristo é a igreja. A frase aqui, no versículo 30, comer e beber, sugere uma atividade profundamente pessoal. Nos dias de Jesus, comer e beber com alguém, dividir a refeição com alguém, era uma forma de demonstrar um tipo especial de unidade com essa pessoa. Então, quando eu convido alguém para minha mesa, eu convido os meus iguais. Ah, não, mesmo final de ano, né? Festa de final de ano é assim, né? Não vou convidar minha tia, não. Nossa, é barraqueira aquela. Tá? Vai estragar a festa. E Jesus fala, convida ela. Porque ela também merece ser alcançada pela salvação de Jesus Cristo. Sabe o que nós estamos vivendo? Graça comum. Graça comum ainda. O problema com os fariseus e os escribas é que eles não eram não se envolviam com as pessoas. Eles se colocavam em uma categoria diferente, num patamar diferente, se achavam numa categoria melhor, superior. Eles se colocavam numa categoria que dava aos justos. Eles se consideravam a categoria dos justos. Só para vocês entenderem aqui. Então Jesus diz nos versículos 31 e 32, e Jesus respondendo disse para eles, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Gente. Só uma ilustração. Vou fazer. O médico não pode ajudar um paciente que pensa estar bem, quando todos os sintomas, os exames indicam o contrário. O médico diz, simplesmente não há o que questionar aqui, você está muito doente. Veja os resultados dos exames e olha para você e você não está bem. O médico não pode ajudar essa pessoa diante de tudo o que ele diz. Eu realmente não me importo com os testes, mostram que realmente eu realmente não me importo. E se não tenho tido apetite por algumas semanas, que eu esteja com dores constantemente, que eu esteja sangrando, eu te digo, doutor, eu estou bem. Essa é a observação que Jesus está fazendo. Eu não posso ajudar aqueles que pensam estar bem. Quando todos os sintomas mostram que você não está bem, e você diz, eu estou bem. Essa é a comparação dos justos. Tá? Quando Jesus fala, né? Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento, gente. Eu não vim por aqueles que pensam ser justos, mas que sabem que não são justos. Ele está aqui por todos que sabem que estão doentes. Ele está aqui somente pelos pecadores. Você está bem? O que dizem os seus sintomas? Você não está precisando de um médico? Você não está precisando de Jesus? Jesus, em resposta à reclamação dos fariseus, diz, não são os que têm saúde quem precisa de médico, mas sim os doentes. Esse pronunciamento não significa que Jesus é indiferente com a justiça, mas antes que sua comunhão com os que de má reputação era um marco inesquecível do seu ministério e uma lição duradoura para a igreja abraçar
os que socialmente estão marginalizados ou separados. Não vou nem convidar para vir na igreja. Não merece. E Jesus vai lá e se assenta com um cobrador de impostos. Mau caráter, corrupto. A graça de Deus se estende às piores formas de depravação humana e a sujeita. Ironicamente, em um sentido, os grandes pecadores permanecem mais próximos de Deus que aqueles que se acham justos, pois os pecadores estão mais cientes da sua necessidade de graça transformadora de Deus, onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Para Lucas, Jesus abraça aqueles que a sociedade marginaliza e busca os perdidos a fim de resgatá-lo, e não apenas por compaixão. E ele vai fazer isso através da igreja. Quando o arrependimento leva à salvação, isso é motivo de alegria. Lucas coloca o arrependimento no contexto de celebração, em vez de pranto e jejum, pois o sinal do arrependimento pode ser a alegria de encontrar e ser encontrado. Eu lhes digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que podemos aprender aqui? Como estamos quando nos encontramos com Jesus? Jesus nos aceita, Jesus nos convida. Assim, não podemos perder a oportunidade desse convite que Ele nos faz para uma nova vida. Ele quer se encontrar com cada um de nós e não coloca condições para esse encontro. Talvez Jesus já tenha encontrado com vocês e tenha dito, segue-me. Qual a tua resposta? Qual foi a resposta que você deu a Jesus? Ele fez isso com várias pessoas. Tem pessoas que falaram, não posso agora. Tenho pai para sepultar, tem responsabilidades familiares. É preciso aprender a receber esse perdão de Deus em nossas vidas. O perdão de Deus nos ajudará a perdoar a nós mesmos, o que muitas vezes é o passo mais difícil. E nos ajudará também a ser mais misericordiosos e perdoadores com os demais. Se Jesus me estende da sua graça, quem sou eu para retê-la e não oferecê-la a quem está ao meu redor? Ele nos chama para a restauração, para a mudança, para a transformação. Eu não sei o que talvez você precise abandonar, você precisa renunciar, você precisa entregar. Eu sempre tenho uma lista de grande em oração. Isso talvez seja um sinal que transformações levam tempo. Mas é um bom caminho para ter os nossos ouvidos abertos a esse convite, um coração sedento para receber esse perdão e pés ligeiros rumo à transformação, à nova vida. Ele quer te restaurar. Ele quer trazer mudanças na sua vida. Ele quer transformar você. Não para que você fique vivendo da graça comum, que ainda não entendeu que Jesus já derramou a graça salvadora na sua vida, mas que você não decidiu segui-lo. Porque a primeira coisa, quando seguimos a Jesus, é compartilhar para as pessoas ao meu redor a alegria de ter encontrado a salvação em Cristo Jesus. Quando foi a última vez que você falou de Cristo a alguém? Quando foi a última vez que você compartilhou da graça transformadora de Cristo na sua vida?
Quando foi a última vez? Somente para pecadores. Essa é a mensagem dessa manhã. Vamos orar? Pai, a tua mensagem é forte, a tua mensagem é esclarecedora. A tua mensagem, Pai, nos traz realmente não só um pensamento, mas mexe com as nossas ideias, mexe com as nossas intenções, mas é um convite que o Senhor faz para seguirmos ao Senhor. Talvez até agora nós tenhamos vivido essa graça comum, recebido a salvação, mas nós não temos seguido ao Senhor como um discípulo, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti novamente. E quando ouvirmos a Tua voz para seguirmos, nós possamos deixar tudo e Te seguir, Pai. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida, se seguirmos, ó Pai, aquele que nos chama e aquele que nos comissiona para que as pessoas, a família, as pessoas ao meu redor, meus amigos, meus colegas, vejam em mim que essa graça transformadora tem feito. Assim como Levi fez, compartilhar com seus iguais aquilo que aconteceu com ele e que ele gostaria que acontecesse também na vida daqueles que o cercavam, que eram, Pai, do seu círculo de amizades e de conhecimento. Obrigado, Pai, por esta manhã. Orando, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em memória de Ti, partiremos o pão, que é Teu corpo na cruz, anunciando a salvação, libertação, restauração da alma. Em memória de Ti, beberemos o vinho, que é Teu sangue vertido, para perdoar o meu pecado, para curar, purificar meu coração. A Tua morte trouxe vida,
Vamos orar. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, agora, durante essa semana e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.